fico feliz de estar aqui de novo para poder conversar com vocês. Também fico feliz que a gente pôde ver esse vídeo, porque me lembrou de algo. Todo mundo que está me encontrando está perguntando: vai dar notícia ruim, Alexandre? E vendo o vídeo, eu pensei, se vocês, quem visitou o museu e quem viu o vídeo, esse pessoal que chegou aqui no Brasil sem nada, esse pessoal que chegou aqui no Brasil com terra sem fertilizante, 2 anos para começar a produzir, se eles ficassem olhando a notícia ruim e ficar com medo, isso aqui não existiria. Então é o recado que eu quero dar para vocês. O pessoal me desafiou para trazer aqui o contexto de como está o mundo hoje. Vocês estão vendo os jornais, olhem o Twitter, olhem as mídias sociais. A gente está vivendo uma situação complexa. Mas olhem isso com um olhar de desafio e sejam otimistas. Então, a minha palestra, eu vou falar sobre o contexto do mercado global de cevada, malte e cerveja. Para eu poder falar disso, eu vou ter que falar um pouco do contexto macroeconômico mundial. Porque esse contexto ele está afetando a dinâmica cambial e está afetando a dinâmica de commodities. E com a dinâmica de commodities altista, isso mexe com a cevada. A gente não escapa disso. Existe hoje dinheiro do mercado financeiro em commodities. E esse dinheiro importa para o movimento de cevada, de trigo, milho, soja. Então, a gente precisa desse contexto. Também vou falar um pouco do impacto da Rússia e da Ucrânia e do que a gente tem ouvido a partir de agora, do risco de recessão global. Aqui eu vou focar internacionalmente. Tá? Eu não vou falar especificamente do Brasil. E outro ponto que eu gostaria de salientar é sobre cerveja. Eu não sou um especialista de mercado de cerveja. Tá? Então, eu não sou uma autoridade no mercado de cerveja, nada disso. O que eu vou trazer para vocês é o que eu converso no meu dia a dia. Então, como eu trabalho internacionalmente com cevada e com malte, eu tenho que conversar com muita gente. Eu converso com traders de cevada, converso com trader de malte, converso com cervejarias, eventualmente converso com consultores, tenho acesso a relatórios de bancos. Então, vou trazer um pouco do que eu tenho escutado lá fora para vocês, ok? Não é uma opinião minha, é o que eu tenho escutado. Vamos começar. Isso aqui é capa da Economist. São capas da Economist e algumas notícias de jornais. A The Economist é a revista de economia mais conhecida e mais respeitada no mundo. Se a gente olhar aqui, um desaquecimento da economia chinesa, crise alimentar no mundo, crise mineral e crise de petróleo, uma nova ordem mundial surgindo, com alguns estudiosos aí afora falando que talvez essa guerra seja o início do fim do dólar. Juros subindo, inflação subindo, superciclo de commodities, guerra. É esse contexto que a gente está vivendo hoje. Então, eu vou dividir essa palestra em 3 partes. A primeira parte vai ser sobre macroeconomia global. A segunda parte vai ser sobre fundamentos cevada, malte e cerveja. E, por último, eu vou fazer minhas conclusões finais. Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre excesso de liquidez, boom de commodities e a guerra da Rússia e da Ucrânia. O que eu quero dizer como excesso de liquidez? Esse gráfico aqui, ele é o gráfico de money supply, ou oferta de dinheiro nos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central norte-americano. E eles têm várias classificações de oferta de dinheiro. Esse aqui é o chamado M1. O que é o M1? M1 é a forma de dinheiro mais próxima do dinheiro. O que quer dizer isso? Se você tem uma conta bancária de savings ou uma conta que seu dinheiro está depositado, ele é muito líquido, então você pode sacar a hora que você quiser. Apesar de você não ter esse dinheiro na sua mão, ele é contado como dinheiro na sua mão. Ele entra aqui. Então, uma arte, um quadro
caro, ele não é contado como dinheiro. Apesar de ele valer dinheiro, ele não é contado porque ele não é líquido. Tá? Então, isso aqui é contado como forma de dinheiro líquido. Então, aqui, a partir de 2008, com a crise do subprime, a gente tem uma aceleração na oferta de dinheiro. O que é oferta de dinheiro? É imprimir dinheiro. O Fed imprimiu dinheiro e injetou na economia para socorrer a economia. O Fed, Banco Central Europeu, Japão, quase todas as grandes economias fizeram isso. Chegou aqui em 2020, coronavírus. As economias doentes, os governos começaram a socorrer as economias. Olha o que aconteceu de oferta de dinheiro. A oferta de dinheiro que foi dada nesse período nunca se viu na história. Pega toda essa história aqui. Essa oferta aqui é maior que toda essa história. É muito dinheiro injetado na economia. Diretamente na conta dos correntistas, ou através de auxílios para empresas, ou de socorro para os bancos emprestarem para as empresas. E o que é dinheiro? Eu vou definir aqui, ou conceituar dinheiro como duas formas. O dinheiro é um meio de troca, amplamente aceito, e o dinheiro é confiança. Então, todo mundo confia nos Estados Unidos, por isso o dólar tem valor. E ele é um meio de troca amplamente aceito. O que acontece quando algo que é um meio de troca tem muito volume? Por exemplo, eu tenho diamante. Diamante custa caro. Se eu inventar uma máquina que faz diamante igual ao diamante mineral, não ao diamante industrial, que ninguém possa diferenciar o que é um diamante fabricado por mim e o que é um diamante achado numa mina. E imprimir, fabricar diamante. O diamante vai perder valor, porque ele não é mais raro. A oferta do diamante foi aumentada. O que a gente se espera quando a gente começa a imprimir dinheiro e jogar na economia? Que esse dinheiro perca valor. Será que é verdade? Commodities, elas são cotadas em dólar. Então, concorda comigo que se eu imprimir dinheiro, o dólar perdeu o valor, algo que é cotado em dólar, se não subir, automaticamente perdeu o valor? Então, se o dólar cai, commodities tem que subir. Além disso, se tem muito dinheiro na economia, o que é de se esperar? Que esse dinheiro vai rodar, que o consumidor vai comprar, que as empresas vão investir, isso vai trazer inflação. Tá? Então, aqui a gente vê o dinheiro para cima, e esse aqui é o índice do dólar. O que é o índice do dólar? Pega a cotação do dólar contra diversas moedas, uma cesta de moeda, e faz um índice. Isso mede a força do dólar no mundo. 2020, imprimindo dinheiro. Vamos pegar 2020 aqui, o dólar caindo. Dólar caindo, lembre-se disso. É commodity subindo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Outro ponto importante é que dólar na mão dos bancos, dólar na mão do pessoal, o que o pessoal fez? Investiu. Olha, o S&P aqui, assim foi o Dow Jones, assim foi a Nasdaq. Lembre-se, o Tesla vale mais que praticamente todas as montadoras junto, até elas valia. Ela entrega isso? Não. Mas o pessoal saiu comprando ação. Apple, etc., subiu a níveis recordes nunca visto antes. A partir de quando? 2020. Vamos ver commodities. Aqui é o Bloomberg Commodity Index. É um índice que é uma cesta de commodities. Commodities minerais, energéticas e commodities agrícolas. Dólar para baixo é commodity para cima. Subiu. A níveis que nunca se viu na história. Além disso, a gente tem um contexto aqui, tentando pegar algumas outras coisas, de choques na demanda e choques de oferta. Aqui é o mesmo gráfico, né, só que pequeno, money supply. Isso aqui são as vendas de bens nos Estados Unidos até o final do ano passado. Então, a economia dos Estados Unidos estava indo bem, estava aquecida, tem dinheiro no bolso, o pessoal gastando, indo bem. Por outro lado, a gente tem uma série de gargalos ocorrendo ano após ano. E um dos principais gargalos que está acontecendo no mundo se chama produção de energia. Esse gráfico aqui não ficou muito bom aqui, mas ele é o quê? Ele mostra as principais matrizes energéticas do mundo. E o investimento é uma base 100. Então, se a gente pegar aqui
nessas linhas aqui está energia nuclear, energia à base de petróleo, né, gás natural, petróleo, carvão mineral e hidrelétricas. Essa base energética, vamos dizer, de uma energia mais antiga, ela praticamente não cresceu em investimento por muitos e muitos anos. E a energia renovável, verde, ela cresceu exponencialmente. Veja, isso aqui é crescimento de investimento. Isso não significa que a produção está maior do que a demanda. Nesse mesmo tempo, a demanda por energia continuou crescendo, de tal ponto que essa energia renovável ela não supre a necessidade sozinha. Precisa de uma matriz energética à base de carbono, precisa de uma matriz energética à base mineral ainda para suprir o crescimento do uso de energia no mundo. E essa energia renovável, em grande parte dela, ela é uma energia inflacionária. Ela é uma energia que ela não se paga, ela necessita aportes do governo para ela ser viável para se produzir em várias regiões do mundo. Além disso, ela necessita de tecnologia que nem todos os países têm. Então, é uma tecnologia cara. É uma tecnologia que, muitas vezes, ela é ineficiente sob o ponto de vista de produção energética. Ou seja, você gasta mais do que você tira. E que depende de outros minerais que não necessariamente esse. E ela é uma energia que depende de infraestrutura, que a maioria dos países não tem essa infraestrutura ainda. Então, precisa também investir numa infraestrutura nova. Então, por isso que o pessoal diz que essa energia verde mais sustentável ela é uma energia inflacionária. Qual é a consequência disso? Falta de investimento em produção de petróleo, alta nas commodities em geral, dólar fraco, petróleo subindo. Vamos agora olhar do lado do alimento. Ainda do lado mineral. Aqui, esse gráfico representa o quê? É um gráfico de empresas de até a partir de $1 bilhão de valor de mercado listadas nas bolsas dos Estados Unidos e no Canadá. A linha vermelha é um investimento em CAPEX, ou seja, investimento em novos projetos para produzir o mineral. A linha branca são recompras de ações ou distribuição de dividendos. A partir de 2014, a gente tem uma queda acelerada e contínua no investimento de novos projetos. E quem conhece isso aqui sabe que, para você tirar um primeiro óleo de um projeto novo de petróleo, ou tirar o primeiro mineral, são anos e anos até você tornar aquele projeto produtor de forma comercial. Às vezes, muito mais que 5 anos. Especialmente que a gente não tem praticamente nenhuma fonte de petróleo hoje prontamente acessível. São fronteiras. Então, a Petrobras, onde que a Petrobras explora petróleo? 300, 400 quilômetros da praia. Olha o nível de infraestrutura que você tem que ter lá. A profundidade dos poços de petróleo da Petrobras exigiram um conhecimento que o mundo não tinha, que a Petrobras teve que fazer. Até um tempo atrás, a cada 100 patentes do Brasil, 99 eram da Petrobras, porque eles tiveram que investir pesado em P&D. Qual que é o resultado disso? As empresas falaram, bem, o mundo não quer mais petróleo, o mundo não quer mais carvão, o mundo não quer mais gás natural. Apesar de a gente usar petróleo no dia a dia. Então, o pessoal deixou de investir. Aqui é o lado do alimento, tá? Para mostrar que também o alimento no mundo ele tem sofrido uma crise estrutural. Que crise estrutural é essa? Se vocês olharem aqui, o vermelho é o consumo de grãos no mundo. E em preto é a produção. Fazem 6 anos que a produção de grãos no mundo pega grãos. Soja, milho, trigo, cevada, sorgo, milheto, arroz, feijão. Junta isso num pacote e chama de grãos. Faz 6 anos que o consumo de grãos no mundo é maior que a produção. Isso é extremamente altista para grãos. Por isso a gente está vendo esse custo de alimento mais alto. E o mundo tem consumido as reservas que fez durante anos. Então, a gente está reduzindo ano após ano, em geral, o nosso estoque de passagem de grãos. Qual que é o resultado disso? O resultado disso são altas nos grãos. Aqui
eu peguei, tem um índice, é um índice agregado de preços de 5 grãos. Trigo, soja, milho, arroz e cevada. Essa é a linha azul. E a linha alaranjada aqui, ela representa o preço da cevada forrageira no mundo, numa base 100. Tá? A cevada subiu mais do que esse índice agregado de 5 grãos. Se eu pegasse e mostrasse aqui, plotasse cada um dos outros 4, ficaria muito poluído, por isso que eu não o fiz. A cevada é o que mais subiu. A cevada subiu mais que soja, subiu mais que o milho, subiu mais que o trigo, subiu mais que o arroz. Isso é cevada forrageira. Cevada cervejeira subiu mais que cevada forrageira. Por quê? Porque a cevada cervejeira representa 20% da produção mundial de cevada. Aí a gente tem tudo isso, todo esse pacotão de coisa acontecendo no mundo, com sementes inflacionárias aí e a inflação já pegando. E aí vem essa guerra, a guerra da Rússia e da Ucrânia. E essa guerra, ela é extremamente importante para a dinâmica de commodities, porque Rússia e Ucrânia são grandes produtores de alimento. Rússia é um grande produtor de fertilizante. E Rússia é um grande produtor de minérios e de energia. Além disso, e isso causou inflação de alimentos no mundo todo, num primeiro momento, e ainda continua a causar, agora está um pouco mais calma a situação. Isso trouxe uma crise energética que está impactando o mundo todo, em especial a Europa. Rússia e Ucrânia também ficam numa região do Mar Negro. Essa é uma das principais regiões do mundo para o comércio internacional de commodities. Então, isso causou uma instabilidade de fretes marítimos muito grande. No início da guerra, o pessoal continuou a querer mandar navios para lá. 3 navios graneleiros explodiram na região. Não sabem se foi um míssil ou se foi minas. Se sabe que existem minas aquáticas que foram lançadas por alguma das partes nas regiões do Mar Negro. E se estima que vai precisar de 6 meses a 1 ano para limpar essa região das minas aquáticas. E aí, por último, eu destaco que está havendo uma nova ordem mundial. E aqui eu não vou falar sobre essa nova ordem mundial, mas é um realinhamento das potências mundiais. E onde muita gente está falando que essa não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia, é uma guerra do Oriente contra o Ocidente e pode ter implicações de bem longo prazo para a gente. Aqui eu trago para vocês o share de mercado de alguns produtos agrícolas entre Rússia e Ucrânia. Eu vou me concentrar em pouco deles. Tá? Então, se a gente olhar a cevada, Rússia e Ucrânia são responsáveis juntos por produzir praticamente 20% da cevada no mundo. E por exportar 30% da cevada no mundo. Agora, veja só, eu estou ali na linha de frente, sou um trader de cevada, eu preciso originar cevada. De uma hora para outra, a região que exporta 30% de cevada fecha as portas. Isso é uma loucura. Agora, podia ser pior. Eu podia ser um trader de óleo de girassol, onde que os caras exportam 75% do óleo de girassol do mundo. Aqui, quase 30% do trigo no mundo. A Rússia é o maior exportador de trigo no mundo. Então, isso aqui foi incendiário. Aqui é a importância, principalmente da Rússia, para minérios e para energia. Vamos nos concentrar aqui nesse gráfico de baixo. Quanto que a Rússia exporta para a União Europeia? 45% do carvão mineral que a União Europeia usa é russo. 35% do gás natural que a União Europeia usa é russo. E mais de 20% do petróleo que a União Europeia usa é russo. Os europeus são num problema. A Europa está com um sério problema. E a Europa, ela desincentivou a produção de gás natural em solo próprio e fechou minas de carvão. E não só fechou minas de carvão, como a Europa pegou alguns aliados deles de países do continente africano e falou, olha, fechem as minas de carvão. As minas de carvão são poluidoras, minas de carvão não podem mais existir no ambiente sustentável. O que está acontecendo agora? A Europa está abrindo as minas de carvão.
Tem um monte de países africanos fulo com os europeus, porque eles fecharam as minas, deixaram, saíram fora do comércio internacional de carvão, e agora, quando o carvão está explodindo de preço, eles não podem nadar essa maré. Olha só, isso aqui é o preço da eletricidade na Alemanha. Isso aqui é de 2 semanas atrás. Não, de semana passada. Chegou, está em 343 euros. Historicamente, é isso aqui, ó. E aqui eu coloquei Red Maltarias. Na verdade, não é um Red Maltaria. Isso aqui onde boa parte das maltarias europeias tem contrato com clientes. O que eu quero dizer? O cara tem um contrato lá de 3, 4 anos com uma grande cervejaria, por exemplo. Onde que o cara está o custo dele? Entre 30 e 50 euros o megawatt. Foi para 340 a eletricidade. Essa maltaria paga para entregar malte. Está no prejuízo. O cara não tem o que fazer. Isso é um problema para a produção de malte. Isso aqui é o prêmio do gás natural europeu contra o norte-americano. Historicamente, ele girava em torno de 0 a 5 dólares por milhão de unidades termais britânicas. Aqui está em quase 40. Nunca se viu isso na história. Olha o preço do carvão. Esse é o grande campeão. Não tem uma commodity que está subindo mais que o carvão mineral. E aqui a gente passa a falar de frete. Esse primeiro gráfico aqui, ele é um índice composto de frete a granel. Nesse aqui entra grão, entra açúcar, entra ferro, entra carvão, entra fertilizante. São navios que carregam produtos a granel sólidos. Tá? Então a gente tem aqui, os últimos anos foram anos recordes de preço de frete marítimo, por conta das questões que aconteceram durante o Covid. Né? Vários portos fechando, incertezas, países correndo para fazer compras, para se estocarem. Então, houve um boom muito grande de frete no mundo, como o mundo nunca viu. O que aconteceu? Em 2021, deu outro boom, quando o mundo começou a ver um enfraquecimento nos fretes marítimos. Quando começou a cair, veio a guerra. Boom! Agora a gente está, de novo, começando a ter um refresco. Tá? O que aconteceu especificamente com os fretes de grãos? Isso aqui é só grão no mundo. Tá? A linha vermelha é 2022. A linha azul é 2021. A linha verde é um menos o outro. Então, se você olhar janeiro de 2022 comparado com janeiro de 2021, a gente teve 40%. O frete marítimo, na média, em 2022, estava mais caro que 2021. Fevereiro, cerca de 20%. Março, depois da guerra, 30% mais caro. Abril, 40% de novo. Maio, zerou. Junho, agora é um pouco menos. Desculpa, menos 10, menos 15. Ou seja, na média, o acumulado desse ano, até agora julho, a gente está pagando 30% mais caro no frete a granel do grão do que se pagou ano passado. E ano passado já foi caro, pessoal. Vocês sabem disso. Isso é consequência da guerra. Isso aqui, ó, primeiro mês de guerra, o que aconteceu com as commodities? Aqui tem uma lista de commodities. Heating oil, trigo, canola, trigo, petróleo. O trigo, com o mês de guerra, estava 40% mais caro em um mês. Isso é insustentável. O petróleo, 25%, gasolina no mundo, 20%, milho, 16%, açúcar, 13%. O que o açúcar tem a ver? Né? Tem açúcar de beterraba. Né? E o investidor ele olha isso aqui como um ativo. Um fundo de investimento olha commodities como um ativo. Ele avalia os fundamentos das commodities. Então, por exemplo, se o milho tem um fundamento mais altista que o soja, mas os dois são agrícola, ele vai comprar mais milho, provavelmente. Mas ele também vai estar exposto em soja.
porque ele olha como um ativo só. Ah, isso aqui é agricultura. Tá? O que aconteceu com o movimento dos fundos? Ele é um pouco poluído, eu quero só concentrar aqui nessa parte aqui. Essa linha azul são o quanto os fundos de investimento estão comprados em 13 contratos agrícolas no mundo, listados em bolsa. Estão comprados, são 1.149.000 contratos. A linha vermelha é quanto que eles estão vendidos, 457.000 contratos vendidos. Um mais o outro, aqui tem um sinal negativo, tá? Porque ele está vendido. Um mais o outro dá a posição net. Ou seja, se está maior que zero, significa que os fundos estão mais comprados que vendidos. Se ele está menor que zero, significa que os fundos estão mais vendidos que comprados. E existe uma correlação de 92%, 90% a 92% entre a posição dos fundos e a variação dos preços de commodities em bolsa. Ou seja, se essa posição net aqui ela está subindo, se você olhar o movimento nas bolsas, as bolsas, em geral, desses 13 aqui, vai estar subindo. Se isso aqui estiver caindo, os fundos estiverem vendendo, as cotações internacionais vão estar caindo, cotações internacionais em bolsa. Tá? Então, vamos lá. Ó. Antes da guerra, 29 de janeiro, quanto que a gente tem comprado? O pessoal já estava comprado. Né? Quase 700.000 contratos. 2 dias depois do início da guerra, 47.000 contratos a mais. Ah, isso é muito, eu não sei qual que é o volume. Contrato para caramba, tá? 47.000 contratos. Tá. 3 semanas depois da guerra, 823.000. Então ele saiu aqui de um pouquinho antes da guerra, de 692.000 para 823.000, 130 e poucos mil contratos em 3 semanas. Isso é dinheiro para caramba entrando na agricultura aí via contratos em bolsa. E o pessoal fazendo isso para se proteger. Tá? E esse é também um dos motivos que subiu para caramba nesses primeiros momentos aí de guerra. Agora, deixando um pouco a guerra de lado, vamos falar um pouco sobre o que o pessoal está falando aí fora sobre inflação, juros, crise europeia e risco de recessão. Aqui é uma figura de abril, tá? É a figura de abril. Só vou tomar uma água aqui, com licença. Como é que estava a inflação em vários países no mundo? A inflação nos países europeus se aproximando a 2 dígitos. Pessoal, eles não sabem lidar com inflação. Eu mostrei para vocês, os contratos deles de eletricidade não tem gatilho para volatilidade de eletricidade, está fixo. Estados Unidos também, quase 2 dígitos de inflação. O Brasilzão aqui, ó, já está acostumado, né? Começou a subir taxa de juros para tentar controlar essa inflação muito antes que qualquer um desse pudesse pensar que inflação era uma verdade. Se vocês se lembram o que o pessoal falava no início do ano, em janeiro do ano, o Fed e a presidente do Banco Central Europeu falava que a inflação era transitória e que logo a gente ia ver um cenário de melhoria de inflação. Não, só está piorando. Isso aqui é a expectativa de inflação. O que os agentes econômicos pensam que vai estar a inflação daqui a quase 2 anos? Todos eles estão pessimistas em relação à inflação. Os Estados Unidos, 5%. Pô, para daqui a 2 anos, o pessoal está pensando que os Estados Unidos vai ter 5%? Né? Como é que está a inflação na zona do euro? Isso aqui é de janeiro, quase 9% na zona do euro. E os juros, negativo, pessoal. O cara tá doente e eu estou dando veneno para ele. Estou injetando liquidez. Diz que hoje, no final do dia, o Banco Central Europeu vai subir 50 pontos aí a taxa de juros deles. Já subiu? Subiu. E aí a gente tem gastos nos Estados Unidos. Vocês lembram daquela primeira figura, uma das primeiras figuras que eu mostrei lá, que a economia dos Estados Unidos em 2021 estava vindo bem, né? Ó, final aqui em 2022, isso aqui é gastos de consumo, ou seja, o que o consumidor está comprando. Olha só, está tendo uma retração no consumo, inflação subindo, os preços subindo, o pessoal começando a ficar, opa, espera lá,
essa carne subiu, deixa eu comprar isso aqui, vou comprar menos carne, vou comprar... Então, o pessoal está reduzindo um pouco aqui as compras. Tá? Então, liga um alerta para o pessoal dos bancos, o pessoal que está olhando o mercado financeiro, enfim. E aquele dólar index que a gente estava vendo caindo com a injeção, com o pessoal precificando que os Estados Unidos têm que subir taxa de juros, começou a subir. Os investidores no mundo todo falaram, opa, para controlar a inflação, o Banco Central vai ter que subir taxa de juros. Para subir taxa de juros, deixa eu tirar de lugares que é mais arriscado. Então, começou a ter fuga de dinheiro do Brasil, começou a ter fuga de dinheiro dos emergentes, começou a ter fuga de dinheiro também de outros países, inclusive da Europa. Por quê? Porque a Europa, nesse cenário, está micada. Então, o dólar subindo. O dólar subindo, o que é, pessoal? Commodities caindo. Olha o que está acontecendo com commodities. Enfraquecendo. Tá? Se isso é verdade, vamos ver como é que os fundos se comportaram. Vocês lembram que estavam com 840 mil contratos, né? Isso aqui é a figura de 2 de julho. Quantos contratos estão comprados em 13 contratos agrícolas? 150 mil. Foram quase 700 mil contratos vendidos. Se você pegar o trigo hoje, depois eu vou mostrar a figura também do início do mês, se você pegar o trigo hoje, os fundos estão mais vendidos em trigos do que comprados. E o nível do trigo internacionalmente está mais barato que o nível do que pré-guerra, apesar dos fundamentos estarem piores. Tá? Então, aqui, ó, guerra, boom, petróleo para cima. Uma correção de mercado que se espera em algum momento, porque nada pode só subir, e aqui deveria ter um ponto de interrogação. Recessão é o que o mercado está perguntando. Vai haver uma recessão internacional? Mercado caindo. Nível de pré-guerra está aqui. Não chegou o nível de pré-guerra ainda. Como é que está o trigo? Guerra para cima, né? Uma correção e agora nível de pré-guerra. Ou seja, já chegou, está mais barato do que antes da guerra. Apesar de eu ter menos trigo disponível que antes da guerra. Por quê? Por causa da guerra. Está saindo menos trigo de lá. E quase 30% do trigo vendido no mundo sai daquela região. Então, os fundos se protegeram e saíram mesmo. Não estão olhando agora para os fundamentos, só estão olhando para se proteger. E olha só como é que estão os fundos. Essa fotografia aqui já estava quase zerada, essa posição net, né? Quase 0 contratos. Hoje já está mais vendido do que comprado. Esse quadro aqui, ele é um índice PMI, tá? Ele é um indicador que o pessoal usa para medir o índice de atividade no país. Se o país está indo bem ou está indo mal. Tá? Se a economia do país está indo bem ou está indo mal. Verde escuro, o país está bombando. Se o país está piorando, ele vai ficando verde claro, ele vai ficar cinza, vai ficar rosa, vai ficar vermelho, vai ficar vermelho escuro. Vermelho escuro, o país está numa recessão desgramada. Tá? Então, vamos olhar aqui esse índice composto do mundo. Pegando as economias, vamos ver como é que está. Ficou ruim aqui a projeção, no meu computador estava muito melhor, mas vamos ver. Ó. 2020, o mundo vinha aqui vermelho, começou a ter um verde bem clarinho, começou a escureceu, começou a piorar. Piorar, e agora está quase se tornando, ficou cinza aqui, o próximo passo, se continuar assim, é ficar rosa, e aí, né, então, porque o pessoal está falando em recessão lá fora, eles usam indicadores. Indicador de consumo nos Estados Unidos, indicador de consumo em outros países, esse é um dos índices que eles usam. Vamos olhar alguns países aqui. Estados Unidos, olha só, os Estados Unidos estava verdão. A gente escuta lá, The Great Resignation, o pessoal largando emprego, certo? O pessoal tá bem, ó, começou. E agora ele está cinza. Isso quer dizer que os Estados Unidos estão em crise? Não, isso aqui é um índice, pessoal, que o pessoal é uma das ferramentas que o pessoal tenta estimar se a economia está indo bem ou mal, né? Mas aqui, ó, ficou cinza. O pessoal começa a estar preocupado. O Brasil aqui, ó, estava mal, mas está melhorando. Opa, bom sinal. O Brasil está aquecendo a economia. E os indicadores que a gente escuta econômicos que estão vindo aí têm nos trazido isso, né? Menor desemprego,
revisão do PIB, enfim. O Canadá, como é que está? O Canadá também estava que nem os Estados Unidos. Estava verde mais escuro e agora está ficando verde claro para cinza. O México melhorando também, um pouco atrás do Brasil, Colômbia melhorando. Vamos ver a zona do euro, vamos ver a Europa. Não tem aqui um país europeu bom. Todos estão num cenário de piora. E a outra boa notícia é que a China está melhorando. Olha, a China estava com o indicador vermelho, houve uma fuga maciça de dinheiro dos investidores da China, e agora a China está apresentando sinais de melhora, o que é bom para o Brasil, porque a China é um grande importador de produtos brasileiros. Tá? Então, esse contexto macroeconômico que a gente está vendo. Vamos falar um pouquinho de cevada, malte e cerveja. Como é que eu estou no tempo aí? Acho que está. Pode seguir, Alexandre. Pode seguir, beleza. Tô aqui, ó. Beleza, obrigado. Vamos lá. Esse gráfico aqui mostra quem são os principais produtores de cevada no mundo. Tá? Então, aqui, o coração da cevada e do malte no mundo é a Europa. Se deu algum chabu na Europa, vai dar chabu no mundo. Em termos de cevada e de malte, tá? O segundo cara mais importante nesse mundo é a Rússia. Tá? O terceiro país mais importante é a Austrália. O quarto mais importante é a Ucrânia. O quinto maior importante é o Reino Unido. Aqui a gente, depois do Brexit, controla o Reino Unido separado. Depois vem o Canadá, depois vem a Argentina, e depois aqui é irrelevante para a cevada cervejeira. Tá? Então vamos lá. Rússia está com problema, a Ucrânia está com problema. Hoje a Argentina está seca, né? E a Europa está com alguns problemas. Como eu falei ontem, a Europa, a gente tinha aí, a cada 7 anos, na Europa eram 7 anos bons para um ano ruim. A gente está no 3º ano de safra, a safra de cevada está acontecendo neste momento na Europa. Tá? Então, a gente veio com uma safra de cevada de inverno boa, mas ainda assim um pouco pior do que se esperava. A safra de primavera, que é a safra que mais importa para nós, que é a cevada de 2 fileiras, está pior do que se esperava, pior que o ano passado em termos de rendimento de cevada, produziu menos cevada que o ano passado, e o ano passado já não foi um ano bom de produção, porém a qualidade da cevada esse ano europeia está melhor do que os últimos 2 anos. E aqui eu quero falar, a Europa, ela importou, ano passado e esse ano, cevada da América do Sul. Faltou cevada na Europa. A Europa levou navios da Argentina de cevada cervejeira. A Europa, agora em junho, levou malte, um navio inteiro de malte, quase 30 mil toneladas de malte sul-americano para a Europa. Faltou malte na Europa. E a Europa é o coração do malte da cevada no mundo. Tá? A safra passada, a gente teve problema nos Estados Unidos e no Canadá. Estados Unidos e Canadá importaram cevada dos países escandinavos. Estados Unidos importou cevada da França. Estados Unidos importou cevada da Austrália. E Estados Unidos importou cevada da Argentina. Nunca na história os Estados Unidos importou cevada da Argentina. Foi o primeiro ano esse ano. Aqui é a área plantada de cevada no mundo. A gente está com a menor área de plantio essa safra em 3 anos. E a nossa área atual ela é menor do que a média dos últimos 10 anos. Ou seja, faz 3 anos que a área de cevada diminui no mundo. Aqui é o consumo e estoque final, produção e consumo, e aí o estoque final de cevada no mundo. E aqui coloquei tudo no mesmo pacote, tá? É cevada forrageira. Tá? E se vocês olharem aqui esse gráfico mais escuro, esse aqui é o estoque final, tá? Ele está reduzindo a 3 anos. E a projeção do International Grains Council é para que os próximos 5 anos
o consumo de cevada continue sendo maior que a produção de cevada no mundo. Ou seja, faz 3 anos que a gente está consumindo mais cevada do que produz. E o pessoal que estuda grãos no mundo todo está dizendo que nos próximos 5 anos, com os dados que eles têm hoje, com a fotografia atual, é que vai se consumir mais cevada do que se produz no mundo. E a gente está com o menor estoque final nos últimos 40 anos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se tiver algum problema em algum país produtor de cevada, falta cevada de novo. Alguém vai ficar sem cevada e o preço da cevada volta a subir forte. Isso aqui é razão estoque-uso. Razão estoque-uso é o principal indicador que um trader de commodity agrícola usa. A gente está no menor razão estoque-uso de 38 anos. Alexandre, o que isso significa? Significa que a gente tem, se quebrar toda a cevada no mundo, acabou, não tem mais cevada nenhuma. Quanto de estoque a gente tem para usar? Menos de um mês. E essa cevada não é assim, o mundo, eu tenho um mês. Quem tem cevada hoje? Estoque. China. China tem estoque. Europa tem estoque? Vai ter daqui a pouco porque está colhendo agora, então vai ter um pouco de estoque. Rússia tem estoque porque não vendeu. Ucrânia tem estoque porque não vendeu. Está lá estocado. Esses são os países. O Brasil tem estoque? Não tem. A Argentina tem estoque? Não tem. Estados Unidos e Canadá têm estoque? Não. Vai entrar a safra deles agora também. É isso que significa. O que isso significa? Isso significa volatilidade. Deu problema climático em alguma área de produtora, vai subir o preço, por causa da volatilidade. O pessoal está sensível, está estressado. Tá? Esse aqui é quem são os exportadores e quem são os importadores de cevada no mundo. Então, desse lado são os exportadores e desse lado são os exportadores. Então, aqui, quem que é o maior exportador do mundo? França. Segundo, Rússia, depois Ucrânia. Como eu falei, esses dois caras aqui estão meio fora do mercado, está estressado no mercado. Temos a Austrália, temos o Canadá, temos a Argentina. Esses países aqui são mais intra-Europas, eles não são tão importantes a nível global, tá? Eles são importantes a nível regional Europa. Esses caras aqui são importantes a nível global. Então, a França teve uma safra que foi menor que o ano passado, e se você fizer a conta do estoque e uso esse ano, do que a França vai precisar de malteira, o que a França vai exportar e o que a França produziu, fica negativo o estoque da França para o final do ano. Rússia e Ucrânia, que nem eu falei, estão fora. A Austrália está indo muito bem, obrigado. A Austrália era assim, era um ano bom, um ano ruim, um ano bom, 2 anos ruins. Faz 3 anos que a Austrália está indo bem e tudo indica que a gente vai ter um 4º ano muito bom. A gente está em ano com 60 e poucos % de chance de laninha e o tipo de laninha que a gente está tendo é bom para a Austrália, é ruim para a Argentina. Eu vou mostrar para vocês. E quem que são os principais compradores? Historicamente, o maior comprador foi a Arábia Saudita. Há mais ou menos 3 ou 4 anos atrás, a China começou a comprar cevada, entrou firme no mercado de cevada. A China saiu de 5 milhões de toneladas de importação e passou para quase 13 milhões de toneladas. E eu estou mostrando que a produção de cevada só diminuiu. O que quer dizer isso? A demanda aumentou. A China não comprava nada da Argentina. Hoje a China é o maior comprador da Argentina, leva 2 milhões de toneladas da Argentina, 2 milhões e meio. Leva 2 milhões de toneladas da Ucrânia, leva 2 milhões de toneladas da França, leva 2 milhões de toneladas do Canadá. A Ucrânia não vai vender cevada para a China. Quem que vai vender cevada para a China? Vai ter que comprar da França, Canadá e Argentina. A França comprava cevada da Austrália, mas eles estão brigados. Em 2020, o presidente australiano falou que a China era ocupada pelo Covid no mundo. A China atacou um monte de restrição contra a Austrália, entre eles baniu a importação de carvão. Essa semana passada a China está revendo, não sei se reviu a importação de carvão mineral da Austrália. E a China colocou um imposto de importação de 85% sobre a cevada australiana. Ou seja, ela não proibiu de você comprar cevada australiana, mas se você quiser comprar a cevada australiana, quem comprar tem que pagar 85% de imposto. Então inviabiliza comprar cevada australiana. É mais barato comprar cevada aqui na Argentina e levar para lá do que comprar cevada australiana. E o Brasil é um importante comprador de cevada no mundo. Então aqui a gente tem aqui o índice de preço de cevada no mundo. Cevada,
forrageira, e a gente teve um grande aumento em 2008, que tinha sido o maior preço na história de cevada. Esse ano a gente bateu o maior preço da história. Se a gente pegar a média do ano, a média, aqui é a média, tá? Comparado com a média do ano passado, esse ano está 36% mais cara, a cevada que está sendo negociada esse ano, 36% mais cara que a média do ano passado. E a cevada que está sendo negociada esse ano é para o ano que vem. É o malte do ano que vem. Aqui é o quanto que caiu depois das liquidações de bolsa. Tá? Mesmo depois de toda a liquidação, o preço da cevada no mundo está 25% ainda mais caro que a média do ano passado. Preço da cevada que vai ser negociada no malte do ano que vem. Tá? Aqui é um relatório climático, tá, que eu recebo. Aqui é para o trigo, porque eu não tenho um relatório desse para a cevada. Mas eu estou usando do trigo como uma proxy para a cevada, porque eles têm regiões parecidas. Tá? Então, para sumarizar aqui, Europa, uma parte está seca. Se vocês acompanharam o noticiário, teve ondas muito fortes de calor. Tá? Então, uma parte está seco. E ainda a gente está colhendo cevada lá. Então, aqui, Estados Unidos, uma parte está seca para o trigo. A parte da cevada tem uma parte seca, mas tudo que eu tenho recebido por enquanto, não tem um problema na cevada norte-americana. O Canadá está seco. Mas também, por enquanto, eu não recebi nenhum alerta aí dos canadenses que estão tendo um problema. Isso aqui é Ucrânia. Também estão enfrentando clima seco. Tá? Esse aqui é o modelo de clima até o final do ano. Tá, vocês podem falar, tá, Alexandre, está de brincadeira, a gente não acerta se vai chover daqui a 2 dias, vamos acertar até o final do ano. Eu concordo, mas a gente os traders olham isso aqui. Tá? O que os modelos climáticos mostram? Olha só, Austrália, em ano de laninha, chuva, tudo indica que a Austrália vai ter um ano bom para os grãos deles, mas para nós aqui, seco. E a Argentina está seco. A gente aqui, graças a Deus, recebeu chuva, porque a gente também já estava precisando de chuva. Os argentinos não. Eles estão precisando desesperadamente de chuva. Eles plantaram com solo mais seco, a região sul, que é a região importante da Argentina, estava mais úmido o solo do que a região norte, mas agora eles estão começando a precisar de chuva urgente. Aqui, para vocês verem, as ondas de calor na Europa. Tá? Aqui em julho. Tá? E aqui era o percentual de condições de lavoura boas e excelentes. Tá? Então, era 63%, o pessoal vai a campo e tenta olhar lá. Como é que está o status dessa cevada aqui na campo? 63% estavam boas e excelentes. Ano passado, que foi um ano ruim, estava 79%. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre malte. O que está acontecendo de malte no mundo. Então, em 2020, apesar de todos os lockdowns, as vendas de cerveja no mundo recuaram somente 5%. Pessoal, para a gente pensar o seguinte, tudo que o mundo se trancou e só caiu 5% o consumo de cerveja, na verdade é um pouco menor, é 4,8% no mundo, isso é um número bom. Tá? Isso mostra que o pessoal é resiliente na tomar cerveja, o pessoal continua tomando cerveja em casa. E em 2020, como eu falei ontem, comentei, a produção do malte ela foi cuidadosamente planejada, ou seja, não se formou estoques. Ninguém fez estoque de malte, porque não sabia se ia vender. E a gente continua essa tendência mundial, não é uma tendência brasileira, é uma tendência mundial de premiorização, de usar mais malte na cerveja, de fazer cervejas por malte. E o mercado de cerveja está se recuperando, principalmente na Europa. Está vendendo bem mais cerveja do que se esperava, então está consumindo mais malte. E a gente tem essas questões de custo de energia e gás na Europa. Tá? Então, isso está sendo bem complicado para as maltarias lá. E a questão para a Ásia também. Tá? Isso aqui não é dado oficial, tá, pessoal? Isso aqui não é dado oficial. Isso aqui é fofoca de mercado, fofoca de trader de mercado.
O que eu escutei é que 3 maltarias pequenas na Alemanha fecharam desde o início da guerra por conta dos custos energéticos. Os caras quebraram. Qual o tamanho da maltaria? Segundo que me passaram, a última maltaria é de 25 mil toneladas por ano. Ela é pequena? É, mas ela é importante. 25 mil toneladas é uma maltaria importante. Segundo conversa também com traders, isso aqui, de novo, não está escrito em pedra, é fofoca de mercado. O pessoal está procurando, que pessoal? Grandes cervejarias estão procurando 2 milhões de toneladas de malte Pilsen no mercado para comprar para o ano que vem. 2 milhões de toneladas é malte para caramba. Tá? Eu recebi aqui, para vender agora no segundo semestre, 140 mil. Demanda para 140 mil. Alexandre, tem malte para vender? No primeiro dia de congresso, eu passei para o Thiago, né, Thiago? O pessoal não fechou um contrato com uma cervejaria na América do Sul, uma maltaria europeia, falou, eu não tenho malte para atender. Agrária, vocês podem atender para mim? Eu te passo o contrato, eu não quero deixar meu cliente sem malte. 1.000 toneladas para o último trimestre do ano. Então, com essas 1.000, seriam 141 mil que recentemente a Agrária recebeu de pessoas de fora, via traders, falando, eu quero malte. A Agrária não tem interesse, a Agrária não participa do mercado vendedor mundialmente. Né? A gente não tem logística, a gente não tem escala para atender essa demanda. Tá, isso aqui é a utilização das plantas de malte no mundo. Tá? Se a gente for ver aqui, a maioria das maltarias no hemisfério norte estão acima de 90% da capacidade. Acima de 90%, praticamente, a maltaria está topada. Tá? Então, vamos pegar aqui a Europa Ocidental. A Europa Oriental aqui é Rússia e Ucrânia. A Europa Ocidental aqui está em 93%. Isso aqui era do mês passado. Semana passada eu estava com uma conversa, o pessoal está falando que está em 98%. Ou seja, estão produzindo full as maltarias lá. Por quê? Porque estão vendendo. E a exportação de malte está caindo na Europa. O que está acontecendo? Como eles não tinham estoque de malte, como tem maltarias que ficaram paradas e o pessoal está vendendo cerveja, eles estão precisando muito malte lá. Então, estão vendendo menos para fora e ficando com mais malte para dentro. Tá? América do Sul, aqui a gente está em torno de 96%, 97% de capacidade de utilização, ou seja, está trabalhando full. América do Norte, quase 100%. Oceania também acima de 95%. E a Ásia, aqui quase 90%, África também 86%. Então, no geral, as maltarias estão trabalhando full. Não tem muito espaço para se fazer mais malte no mundo para vender. Tá? Aqui, quem que são os maiores produtores de malte? Quem que são os maiores produtores de cerveja? Então, você vê assim, quem é o maior produtor de malte? Europa. Né? Quem que é o maior consumidor de cerveja no mundo? Ásia. Então, tem um déficit na Ásia, precisa exportar muito malte para a Ásia. E também tem um déficit de malte na América do Sul, a gente precisa importar muito malte. Aqui são os maiores exportadores e os maiores importadores de malte. Eu mostrei essa figura de cevada, agora eu vou mostrar para malte. Então, a França é o maior produtor e exportador de malte do mundo, seguido pela Bélgica, Alemanha, Canadá, Argentina, Estados Unidos e Uruguai. E a Austrália aqui também. E a China, tá? Mas a China faz... quase 2 anos que a China não está participando muito do mercado. Por quê? Porque a China ficou sem cevada. Por que a China ficou sem cevada? Porque eles acharam que a cevada estava muito cara. E aí eles não quiseram participar do mercado e a cevada só foi subindo, e aí eles preferiram não participar do mercado internacional de cevada e não participar do mercado internacional de venda de malte. Eles compraram muita cevada para fazer ração, mas não para fazer malte. Claro, eles exportaram alguma coisa, mas não como eles exportavam antes. Né? Quem que é o maior importador de malte do mundo? Brasil. O Brasil é o maior importador de malte do mundo. México também é um grande mercado, Estados Unidos é um grande mercado, Japão, Vietnã, o Sudeste Asiático, em geral, é um grande mercado de malte no mundo. Então, está bem apertado aí o supply e demanda, oferta e demanda de malte também. Agora vamos falar um pouco de cerveja. E, de novo, quero falar aqui, isso aqui não é minha opinião, isso aqui não é a verdade para o Brasil, isso aqui é o que eu escuto que está acontecendo lá fora.
talvez não seja novidade, mas eu achei legal compartilhar, já que eu teria essa oportunidade. Tá? E como a gente viu ontem, talvez algumas coisas que estão dando certo lá fora, ou que está acontecendo lá fora, não vai se traduzir aqui para dentro. Tá? Então, vamos lá. De 2000 a 2009, o crescimento mundial no consumo de cerveja cresceu organicamente na média de 3% ao ano. Então, crescia pouco, mas crescia todo ano, o que era bom. De 2009 a 2019, o consumo de cerveja cresceu em torno de 1,5% ao ano. E aí veio a pandemia e caiu quase 5%, caiu em torno de 4,8%, conforme eu falei. Aí 2021 foi um ano de recuperação para alguns lugares e um ano ruim para outros lugares. Para quem foi bom? Para a América Latina foi um ano de crescimento, para países africanos e para a Rússia. E com crescimento 5% nessas regiões, 5% maior comparado com 2019. Ano ruim para os Estados Unidos, 2021, Europa e Ásia-Pacífico. Países que adotaram um forte lockdown. Né? E alguns países, principalmente da Ásia-Pacífico, tiveram reduções do consumo de cerveja na ordem de 20%. Porque teve alguns desses países que proibiu o consumo de álcool e a venda de álcool. Teve alguns países do Sudeste Asiático que foi proibido o consumo de cerveja e de outras bebidas alcoólicas durante a pandemia. Em 2022, até agora, até dados de junho, os dados da redução de consumo de cerveja de 3% nos Estados Unidos. Na Alemanha, um crescimento de 7,5%, com o mês de maio, um crescimento de 14% no consumo da cerveja em relação ao ano passado. As vendas na China caíram esse ano. A China adotou novos lockdowns esse ano. Então, em relação ao ano passado, caiu 5%. Em abril, caiu 18%. Mas em maio, mostrou sinais de recuperação, caindo menos de 1% o consumo de cerveja em relação ao mesmo período do ano passado. Os países do Ocidente e do Hemisfério Norte, principalmente a Europa, com a abertura da economia, o pessoal está com sede lá e está fazendo calor. Então, o consumo de cerveja na Europa está subindo bastante. Então, na média, os países da União Europeia estão com um crescimento maior, na média, que 5%. Tá? E isso aqui não é um dado, talvez, preciso, mas é um dado que eu tenho escutado no mercado. Tá? E 2022 prometia ser um baita ano para a cerveja no mundo, justamente porque o mundo via de 2 anos de restrições. Né? Então, o pessoal começando a sair, um clima melhor. Então, o pessoal quer sair, quer festar, quer ir para um restaurante, quer sair com os amigos. Então, tudo parecia que estava um ano forte de recuperação no mundo, mas veio a guerra. E com a guerra e esse cenário econômico, a gente não sabe se foi colocado água no chope ou não. A gente vai saber no final do ano. E aí, alguns estudos de bancos, tá? Que eles resolveram para eles recomendarem ou não, vamos comprar ações de grandes cervejarias, não vamos comprar ações de grandes cervejarias. Nesse processo inflacionário, o que a gente pode esperar do mundo da cerveja com esse processo inflacionário? Tá, então vamos olhar o que aconteceu no passado. Isso é o que a gente faz, a gente olha com a nossa experiência. Então o pessoal resolveu olhar em 2008, que a gente teve um processo inflacionário no mundo forte. Como eu mostrei, 2008, por exemplo, para a cevada tinha sido o recorde de preço da cevada na história. Né? Então, o que teve em 2008? A crise financeira com o subprime, onde que, no mundo, tá? Matéria-prima para cervejas, vidro, lata, lúpulo, milho, malte, etc., teve um aumento maior do que 14% a nível mundial. 14% talvez menor do que esses aumentos que a indústria está vivendo esse ano, mas é um aumento considerável por um ano. Contudo, mesmo com esses aumentos, a nível global, as grandes cervejarias, eu falo cervejarias listadas em bolsas, resolveram adotar uma estratégia de repassar esses custos para o consumidor final. E eles conseguiram repassar em 2008 6% a mais do que a inflação na matéria-prima. E 6% a mais do que a inflação mundial. Não necessariamente acima disso aqui, mas o que é o índice, o CPI. E em 2009 eles conseguiram repassar 38% a mais
os custos acima da inflação. E qual é o resultado disso? Eles tiveram um crescimento de margem de lucro em 2009 e 2010. Eles tiveram um lucro muito grande nesses 2 anos. Eles tiveram sucesso em passar. Qual que é a conclusão desses analistas de mercado? Que o consumo de cerveja, olha só, teve todos os lockdowns e a gente só caiu 4,8%. O pessoal falava de 10% a 20% de queda no consumo de cerveja no mundo. Caiu menos 5%. Então, concluíram, a cerveja é um produto que é relativamente resistente à crise. E a última história de inflação mundial, a indústria teve sucesso em repassar os custos ao consumidor final e teve lucro. Mais um pouco sobre esses bate-papos que eu tenho lá fora. O pessoal considera regiões muito promissoras, médio promissoras e baixas em termos de promissor para consumo de cerveja no mundo. Então, os países que têm o maior potencial de crescimento são países da África, com exceção aqui, tirando a África do Sul, e o Sudeste Asiático, né? Médio potencial de crescimento, África do Sul, China e América Latina, incluindo o Brasil. O pessoal entende que o Brasil atingiu um nível de maturidade, mas não um nível de maturidade como Europa e Estados Unidos, né? Mas ainda existe boa chance de crescimento ainda no consumo de cerveja no Brasil. E baixo potencial de crescimento, América do Norte, Europa, tanto ocidental quanto oriental, e Oceania. Agora um pouco de ameaças, e esse aqui, na verdade, é mais um estudos de marketing tirado dos Estados Unidos do que da Europa, tá? Um pouco de ameaças que o pessoal tem visto lá fora para o consumo de cerveja. Tá? Então, olhando para países mais maduros, em especial os Estados Unidos, tem algumas coisas que estão ameaçando aí a indústria cervejeira. Uma delas é que o consumo de cerveja e do vinho tem caído nos Estados Unidos, enquanto que está havendo, conforme a gente conversou ontem no nosso bate-papo, está havendo uma migração para destilados, seltzers e drinks. Tá? Isso tem estudos mostrando quanto que está saindo da cerveja para esses produtos aqui. E aí o pessoal falou, tá, mas por que está caindo o consumo de cerveja? Eu não estou afirmando que isso é verdade, tá? De novo, o que eu escutei? O pessoal está falando o seguinte, que existe algumas associações que a nova geração nos Estados Unidos está fazendo com a cerveja. Uma das primeiras associações é a cerveja é uma bebida de pessoas mais velhas, associado ao consumo de pessoas mais velhas. A cerveja está associada com... Essa nova geração está associando o consumo de cerveja com homens de comportamento de supermacho ou de uma masculinidade tóxica, seja lá o que eu entendo o que quer dizer, mas é bem abrangente isso aqui, né? E a cerveja está sendo associada com hábitos não saudáveis, com pessoas sedentárias que têm risco de saúde, com a pessoa que bebe demais e fica bêbada. Então, essa nova geração está olhando isso. Ele falou, tá, se isso está acontecendo, será que tem algum crescimento em algum outro segmento na cerveja? Vamos olhar. Tá, o que está crescendo lá? Está crescendo cerveja zero álcool. Está crescendo muito. E cervejas de baixa caloria, com apelo fit. Tá? Então, uma coisa até contribui com a outra. Tem um feedback positivo aqui entre uma afirmação e outra, né? E se vocês verem, o seltzer pode não ser uma realidade no Brasil, mas a cerveja zero álcool é uma realidade. O Brasil está tomando muita cerveja zero álcool. Hoje, se a Heineken resolvesse dobrar ou triplicar, estava vendido essa produção, porque o brasileiro gostou da cerveja zero álcool. E a tendência lá fora é que a Europa volta a ter um crescimento no consumo de cerveja. E o que as grandes cervejarias estão fazendo em face disso aqui? Também algumas coisas a gente conversou ontem, na nossa mesa de bate-papo. Uma das coisas que o pessoal está fazendo é vendas online e abrindo canais diretos, vendas B2B. Tá? Criação de marketplace para os seus produtos. Então, o número de usuários de canais diretos de compra da Ambev e da Heineken mais que dobraram entre 2020 e 2022. O número de usuários ativos, tá? Mais que dobrou. E um meio muito legal, que o Veronese pontuou ontem, que a experiência deles, que é a mesma experiência que o pessoal está vendo lá fora, esse canal direto e online, está dando muito certo,
que as grandes cervejarias têm um termômetro. O que eu quero dizer com o termômetro? Vamos lá. Eu estou vendendo direto para o meu consumidor final. Eu subo o preço. Venda não caiu. Manteve. Eu subo o preço. Venda não caiu. Subo o preço. Venda caiu. Opa, que é o limite. Eu pego isso e pego essa informação que eu testei com o meu consumidor final e aplico para os outros canais de venda. Eu já tenho mais ou menos um termômetro até onde eu posso subir o preço. Aqui, esses cases aqui, eu estou dando cases que o pessoal referencia lá fora como sucesso. Tá? Então, estão apostando em inovação com esses canais direto, venda B2B, estão lançando novos produtos, como a Brahma Duplo Malte, investindo forte na Heineken Zero, na Amstel Ultra, se aproximando mais desses consumidores mais novos através do marketing digital, procurando saber o que esse pessoal quer, quais são os valores dessa nova geração, se aproximando desses valores. Os grupos cervejeiros estão abraçando essa mudança, então eles estão criando ou comprando marcas de destilado, seltzers e drinks prontos. Bem, se esse cara está me roubando uma fatia, eu quero participar dessa fatia que o cara está me roubando. Eu não vou deixar o cara me roubar, eu vou produzir também. É isso que o pessoal está fazendo. O pessoal continua a apostar na premiorização, na América Latina e Ásia, e é uma unanimidade dos grandes grupos cervejeiros a sustentabilidade. Então, se você for olhar aí os relatórios de sustentabilidade, se você olhar qualquer divulgação das mídias sociais, sempre vai ter algo passando sobre ou pegada de carbono, ou pegada de água, ou sobre o social. Então, o pessoal está investindo pesado em sustentabilidade e divulgando essas ações. Então, aqui eu quero finalizar essa apresentação. Então, essa guerra, ela trouxe ondas inflacionárias, trouxe disrupções e talvez continue a trazer mais impactos na vida do mundo todo. Tá? Essa guerra ainda está longe de acabar. E ela está trazendo muito impacto para a Europa. A Europa está sofrendo. O mundo vive um processo inflacionário. E com esse processo inflacionário, os países estão subindo a taxa de juros. Se os países continuarem subindo a taxa de juros, eventualmente, se continuar tendo saída de dólar do Brasil, o Brasil vai ter que subir taxa de juros de novo. O que isso implica? Isso implica dinheiro mais caro. Então, se o pessoal continuar a subir taxa de juros e a gente não, diminui o carry trade e foge dólar daqui, o real desvaloriza. Tá? O pessoal do mundo inteiro está liquidando posições commodities, interrompendo as altas nas commodities, porém, os fundamentos não mudaram. O fundamento do trigo hoje é pior do que antes da guerra. E o preço do trigo hoje em bolsa está menor que antes da guerra. Eventualmente, o pessoal vai voltar a olhar para os fundamentos. Tá? O pessoal não deixou de comer trigo. Então, eventualmente, vai se olhar de novo os fundamentos. E os investidores estão ficando comprados em dólar. Está tendo leilões de renda fixa nos Estados Unidos e nesses leilões está tendo pouca demanda, porque o pessoal está esperando subir mais juros lá. O pessoal não quer comprar os títulos com juros que o governo americano tem lançado. Tá? E está tendo uma curva invertida, que o juro curto nos Estados Unidos está muito maior do que o juro de 10 anos. Toda vez que teve esse grau de inversão nessas taxas de juros, foram anos de recessão nos Estados Unidos. Em geral, os fundamentos commodities estão altistas ainda. Cevada e malte, como eu falei, possuem fundamentos extremamente altistas, não altistas, mas apertados, eu diria extremamente voláteis. Ele pode cair e subir muito rápido, está muito incerto. E para termos uma reversão, a gente precisa ter ou uma redução grande de consumo, ou um aumento grande de produção, que a gente comece a formar um colchão, a gente comece a ter estoque de passagem grande de novo. E a história recente tem mostrado que a cerveja é um produto resiliente a crises e que o pessoal teve sucesso em repassar custos. Tá? Era isso aí. Muito obrigado.